Olá, tudo bem, meus amores? Espero que sim, que estejam bem, que estejam em casa e estudando. Bom, vamos ver a nossa mensagem de hoje. A mão que estendes nunca volta vazia. Olha que coisa linda, né? Isso quer dizer que quando nós ajudamos as pessoas, quando nós oferecemos algo para as pessoas, o retorno sempre é positivo. Então, sempre espalhem amor, ofereçam uma mão amiga, ofereçam o ombro de vocês, né, para alguém chorar. Ofereçam coisas boas, que com certeza vocês vão ter um retorno bem positivo, tá bom? Muito bem, então vamos seguir. Bom, hoje nós teremos um novo texto no nosso projeto de fluência, não é isso? E o texto é esse daqui, olha só. Ismália, de Alfonso de Guimarães. Gente, esse poema é profundo. Eu vou fazer a leitura e em seguida nós vamos interpretá-lo, beleza? Então vamos lá. Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Nossa. Sempre que eu leio esse poema, eu fico assim alguns segundos parada, contemplando, porque é uma história muito interessante, né? Aqui está praticamente narrando a história de uma garota, né, que enlouqueceu, de acordo com o poema, e se apaixonou. Aí a gente até lembra um pouquinho da Vitória, da lenda da Vitória Régia, né, da Nayá. Se apaixonou pela lua. Só que ela, nos seus desvarios, ou seja, seus momentos de loucura, o que aconteceu? Tentou realmente subir ao céu, pegar a lua, mas com isso o que aconteceu? Acabou. Sua alma subiu ao céu. Nós temos aí o quê? Um eufemismo, né? Está suavizando. Para não dizer que a Ismália morreu, a gente diz: sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar. Então a Ismália, de tanto ficar nos seus desvarios, nos seus pensamentos, né? Ela acabou caindo no mar, né? Bom, então vocês vão fazer a leitura desse texto durante toda essa semana, tá? Todos os dias vocês vão pegar esse texto, fazer uma leitura, vocês vão interpretá-lo, vocês vão também observar a questão da pontuação, entonação e em quanto tempo vocês fazem a leitura, beleza? Então eu quero receber os áudios com vocês lendo para eu analisar como é que está o nível de leitura, tá bom? Depois eu vou colocar o texto no grupo. Então vamos seguir. Bom, então hoje, nossa aula de língua portuguesa, o tema é artigo de divulgação científica. Então, nós vimos nas aulas anteriores mito e lenda, não é isso? Nós vimos que os mitos e as lendas utilizam muito a questão da fantasia, do imaginário. E aqui no artigo de divulgação científica, vocês vão perceber que é o oposto. Então, o artigo de divulgação científica trabalha muito com a razão, tá bom? Vamos ver aqui algumas características, olha só. Artigo de divulgação científica, o gênero de hoje. Vamos ver. Qual é a finalidade? Popularizar a ciência. O que isso significa? Muitas vezes nós leigos que não somos cientistas, né, não estamos nesse meio da ciência, às vezes a gente não tem conhecimento do que está acontecendo, né? Então, a partir dos estudos, das pesquisas que eles fazem, o que eles decidem fazer? Publicar essas experiências, né? Publicar esses conhecimentos por meio de um artigo, que é o artigo de divulgação científica. Dessa forma, todos nós teremos acesso a esses textos, a esse conteúdo, né? A gente vai ficar sabendo coisas, por exemplo, descobriram um novo planeta, a gente fica sabendo através desses textos, porque a ciência, os cientistas compartilharam as suas experiências com a população, entenderam? Então, a principal finalidade é popularizar a ciência. Vamos ver a outra.
tem uma linguagem clara, objetiva, impessoal, totalmente o oposto da lenda e dos mitos, né, pessoal? A linguagem aqui é clara, objetiva, impessoal. Então, não tem aquela transmissão de sentimentos, né? A gente não percebe nenhuma emoção, a gente não percebe que o autor do texto, por exemplo, está defendendo algum ponto de vista, dando a sua opinião. Não. O que está exposto ali são fatos, ou seja, não tem como questionar. Né? Eles chegaram àquela conclusão por meio de estudos, de pesquisas, então são fatos. Então a linguagem utilizada é essa daí, tá bom? Formal. Vamos ver. Bom, tem a presença de termos técnicos, científicos, então é muito comum você encontrar certos termos que são mais próprios da área da ciência. Nós vamos ver já já um exemplo disso, tá? Pesquisas aprofundadas, razão. Então, nós temos aí razão versus emoção. Enquanto que nas lendas, nos mitos, nós temos a emoção fazendo parte daquilo, né? O imaginário, a fantasia, o sobrenatural. No artigo de divulgação científica, é baseado na razão. Então, são pesquisas aprofundadas. Não é uma brincadeirinha, não é uma história que alguém inventou, não. São cientistas, são pesquisadores, estudiosos realmente, que fazem as suas experiências, seus estudos e trazem o resultado para a gente. Então, são pesquisas bem detalhadas e baseadas na razão, tá bom? Muito bem. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente de um artigo de divulgação científica para que a gente possa identificar todos esses elementos aqui dentro, tá bom? Olha aí para quem gosta de super-herói. Voar, um superpoder com muitos limites. Atravessar o céu em alta velocidade é um dos poderes mais cobiçados dos super-heróis, mas essa habilidade tem limitações que colocariam em risco a vida de qualquer ser humano comum. São muitos os superpoderes da ficção que nos fazem pensar em como seria nossa vida se pudéssemos tê-los. Voar é certamente um deles. Atravessar os céus em alta velocidade, com a brisa batendo no rosto, sem preocupações com o trânsito e com atrasos, sem precisar sequer ter que pegar um avião para visitar uma cidade distante ou mesmo outro país. Super-heróis como Tempestade, dos X-Men, Capitã Marvel, Mulher Maravilha, Super-Homem, entre outros, nos dão a impressão de que voar é fácil e só tem vantagens. Mas se você tivesse esse superpoder, pode ter certeza de que teria que enfrentar alguns desafios e limitações. O primeiro obstáculo está relacionado à altitude. A altitude é a altura de uma região com relação ao nível do mar. São Paulo, por exemplo, está a 760 metros acima do mar, enquanto La Paz, na Bolívia, está a uma altitude de 3.640 metros. Quanto maior a altitude em que nos encontramos, menor é a disponibilidade de ar atmosférico. Se você já escalou uma montanha que ultrapassa os 2.500 metros de altitude, como o Pico da Bandeira, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, ou o Pico da Neblina, no Amazonas, provavelmente sentiu maior dificuldade de respirar à medida que foi chegando ao topo. Por isso, se você voasse sem um tanque de oxigênio, seu organismo sofreria muitas consequências da falta de ar e da baixa pressão atmosférica em altitudes mais altas. Então aqui, esse texto, quem quiser acessá-lo, está aqui. É nesse site aqui, tá bom? Ciência Hoje, pode acessar. Vocês vão ver esse texto na íntegra, né? Não deu para trazer todo porque ele era muito longo, tá bom? Então, basicamente, que nós temos aqui uma explicação, né? Nós vemos sempre nos filmes de super-heróis, aqueles super-heróis voando, né? Com aquele superpoder, e a gente fica imaginando, poxa, como seria bom, né? Posso chegar em outro país só voando, sem precisar de avião e tudo mais. Mas aqui o artigo de divulgação científica vem explicar pra gente que isso seria cientificamente impossível. Por quê? À medida em que nós vamos nos elevando a uma certa altura, vai faltando ar. A gente fica com dificuldade de respirar. Então, nós teríamos que carregar um tanque de oxigênio, né, para conseguir suportar essa baixa pressão atmosférica, tá bom? Então, aqui nós observamos também
que a linguagem é bem clara, bem objetiva, né? Nada de opiniões, nada de achismos, aqui é tudo muito bem explicado, baseado na narração e em estudos, né? Em pesquisas aprofundadas, tá bom? Então, nós já percebemos essas características aqui do artigo de divulgação científica. Aí eu destaquei algumas coisinhas aqui, ó, essas expressões. Ao nível do mar, ar atmosférico, tanque de oxigênio, pressão atmosférica. Deixa eu voltar só um pouquinho. E pressão atmosférica são o quê? São exemplos de expressões que nós encontramos mais nesse tipo de gênero textual. É mais comum esse tipo. Então, nós encontramos aqui alguns termos técnicos, né? Alguns termos mais científicos, mais próprios da ciência. Então, aqui nós temos, nesse texto, essas características que nós vimos há pouco, tá bom? No livro de vocês também tem um artigo de divulgação científica. Nós vamos fazer essa atividade para casa para a gente compreender melhor. Certo, pessoal? Compreenderam? Ótimo! Então, agora nós vamos aqui para a nossa sugestão de atividade. Vamos ver? Leia o texto A Origem do Universo, páginas 112 a 124 do seu livro de língua portuguesa. 122, tá? Desculpa, que é 122 a 124 do seu livro de língua portuguesa e responda à página 125 do mesmo livro. Então, quero receber, claro, né? Fotinha da atividade, tá bom? E, claro, vocês terão que responder mais uma questão contando tudo que vocês viram na aula de hoje, beleza? Então, vou esperar a atividade de vocês, tá certo? Bom, hoje a nossa aula foi basicamente esse gênero textual, não é difícil, né, pessoal? Qualquer coisa vocês sabem que podem me procurar, sempre tirar as dúvidas de vocês. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando esse gênero, aliás, a semana inteira nós vamos trabalhar esse gênero, tá bom? De diversas outras formas, com questões, com atividades, pra gente fixar bem, tá bom? Então, grande beijo, fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem e estudem. Beijão!